Olá, pessoal. Boa tarde a todos. 1º de dezembro de 2023, 15 horas, a gente vai dar início à primeira reunião semanal de programação da operação do mês de dezembro. Sejam todos bem-vindos. A gente vai já começar com o primeiro bloco de apresentações. Quem vai começar o round de apresentações da reunião de hoje é o Rafael, com a previsão meteorológica. Rafael, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado, Hélio, por compartilhar aqui com vocês a apresentação. Bom, acho que já está tudo certinho. Vamos começar então com a previsão meteorológica. Bom, no decorrer da semana operativa, tivemos atuação de áreas de estabilidade aí no começo da semana. Essas áreas de estabilidade atuaram na região sul e depois na região sudeste, aí por conta do deslocamento de um sistema de baixa pressão que se formou aí sobre o continente e se deslocou aí para o oceano no decorrer da semana. Com isso, tivemos precipitação em todas as bacias do subsistema sul, né, Jacuí, Uruguai e Iguaçu. Também tivemos precipitação nas bacias do sudeste, do subsistema sudeste e centro-oeste, Paranapanema, Tietê, Grande, Paranaíba e na incremental de Itaipu. Tá? E nas bacias do norte tivemos uma permanência da ocorrência de pancadas de chuva em pontos isolados. Tá? Tanto o Tocantins, Xingu e o Madeira permaneceram em consequência dessas pancadas de chuva de forma mais isolada, aí no decorrer da semana. Bom, quando a gente compara a radiação solar média da semana passada com a semana atual, a gente observa praticamente que não teve nenhuma grande mudança. A única exceção aí é a região aqui do oeste do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul, que apresentou valores um pouco mais baixos em relação à semana passada, muito por conta aí da atuação das áreas de estabilidade no decorrer da semana, sobre essa região, tá? E para o sentido contrário, o norte do Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso, até se estendendo até aqui a região de Rondônia, do estado de Rondônia, tivemos aí valores um pouco mais altos aí em relação à semana anterior. Tá? No mais, os valores ficaram bem parecidos com a semana passada. Em relação à temperatura do ar máxima, não tivemos também nenhuma variação significativa entre as duas semanas, né, entre a semana passada e a semana atual, comportamento bem parecido, então mantendo aí uma estabilidade em praticamente todo o país, né, em termos médios aí na temperatura máxima. E, por fim, em relação ao vento, a velocidade do vento, a gente observou essa semana um aumento, uma elevação na velocidade do vento, tanto nos parques localizados na região sul do país, como também nos parques localizados no interior da região nordeste. Tá? Em comparação com a semana passada, tivemos aí um cenário mais favorável para a geração eólica essa semana. Bom, considerando a sinalização dos modelos numéricos em termos de precipitação para a próxima semana operativa, a gente observa que os três eles indicam uma permanência dos maiores totais de precipitação nas bacias do subsistema sul, tá? Especialmente aí o Jacuí, Uruguai e Iguaçu, tá? Com expectativa de precipitação acima da média semanal para essas três bacias. Tá? Nas bacias do subsistema sudeste e centro-oeste, teremos aí uma permanência da precipitação, parecido com o que se verificou essa semana, então os valores a princípio parecidos com o observado essa semana. Então, as bacias do Grande, Tietê, Paranapanema, Incremental de Itaipu, o Alto São Francisco, Paranaíba, tá? E as bacias do Norte também permanecendo com esse cenário de pancadas de chuva em pontos isolados. Tá? Madeira, tanto Madeira, o Xingu e o Tocantins, com essa expectativa aí na próxima semana, praticamente a mesma, aí, os valores parecidos com o que se observou essa semana. Bom, partindo dessa sinalização dos modelos, a expectativa é de que a temperatura
apresente um declínio em termos médios na temperatura máxima, um declínio em Porto Alegre e em Cuiabá. Tá? Em Curitiba, São Paulo e no Rio de Janeiro, a sinalização é de elevação para a próxima semana operativa. Né? E em relação e nos demais estados do país, nas demais capitais do país, a expectativa de estabilidade para a próxima semana. Tá? Em relação à geração eólica, há uma previsão de diminuição em comparação com a semana atual, por conta da passagem de duas frentes frias. Essas duas frentes deslocarão o sistema de alta pressão para o oceano, então com isso desfavorecendo, desintensificando os ventos, principalmente nos parques do interior da região Nordeste. Então, com isso, na média, a geração eólica deve apresentar valores mais baixos do que essa semana. E em relação à geração solar fotovoltaica, a expectativa é de estabilidade tanto nos parques da região Sudeste como também na região Nordeste. Tá? Não há uma expectativa de mudança no comportamento. Então, em termos médios, os valores parecidos aí na próxima semana, parecidos com os da semana atual. Com isso, concluo a apresentação, agradeço a atenção de todos e de todas e fico à disposição para eventuais dúvidas que possam surgir e devolvo a palavra para o Hélio. Então, obrigado. Valeu, Rafael. Obrigado pela apresentação. Dando sequência aí e usando essas informações aí que o Rafael acabou de apresentar, a segunda apresentação do primeiro bloco é a apresentação da Érica, que vai fazer a apresentação sobre a previsão hidrológica. Érica, por favor. Oi, boa tarde. Compartilhando a tela. Acredito que vocês já estejam vendo, né? Então, dando sequência com a previsão hidrológica, vou começar falando da ENA, do Subsistema Sudeste. No dia da previsão, ontem, a gente começou a previsão com 90% da MLT, e a gente consegue ver aqui que a tendência é de ascensão das vazões para as próximas semanas. A previsão mensal para o mês de dezembro ficou em 79% da média de longo termo, e isso corresponde ao 14º menor do nosso histórico de 93 anos. Olhando algumas bacias do interesse do SIM, do Subsistema Sudeste, a gente consegue ver na Bacia do Grande, o início, né, foi com 84% da MLT, a gente tem uma tendência de manutenção das vazões na primeira semana, seguido de um aumento na semana seguinte. A previsão mensal para essa bacia ficou em 66% da MLT, o 18º menor do histórico. Na bacia do Paranaíba, a gente já tem uma tendência de ascensão das vazões. A gente começou a previsão com vazões menores em relação à média, 57% da média. A previsão mensal para dezembro é 53%, o sétimo menor do histórico de 93 anos. Na bacia do Paranapanema, as vazões estavam bem mais altas em relação à média. A gente começou a previsão com 175% da MLT. A tendência é de queda nos próximos dias, seguido de uma recuperação na semana seguinte. A previsão mensal para dezembro ficou acima da média, 111% da MLT, o 32º maior do histórico, de 93 anos. Na Bacia do Paraná, a gente começou a previsão com 114% da MLT e a tendência para as próximas semanas é da manutenção das vazões. A previsão mensal ficou em 91% da média, o 39º menor do histórico. Passando para o subsistema Sul, a gente começou a previsão com 315% da ENA, em relação à média, 315% da média, e a tendência para as próximas semanas é da redução das vazões, uma redução significativa no início, e depois a gente tem uma recuperação, uma manutenção. A previsão mensal para dezembro foi de 187% da média, o 10º do histórico, o 10º maior do histórico. Olhando as principais bacias do subsistema Sul, o Iguaçu e o Uruguai. No Iguaçu, a gente começou a previsão com 167% da MLT. A tendência é de uma diminuição não tão significativa da ENA para as próximas semanas. A previsão mensal para dezembro fica em 143% da média, o 15º maior do histórico. A bacia do Uruguai estava com ENAs maiores em relação à média, 463% da MLT. A gente tem uma queda significativa das vazões nos próximos dias. Depois tem uma recuperação, a tendência de uma diminuição, olhando as vazões semanais. A previsão mensal fica em 236% da média,
o sexto maior do histórico. No subsistema Nordeste, a gente começou a previsão com 32% da MLT e a gente enxerga uma recuperação das vazões ao longo das próximas semanas. A previsão mensal para dezembro fica 27% da média, o segundo menor do histórico de 93 anos. No subsistema Norte, a gente começou a previsão com 43% da MLT e a gente enxerga uma recuperação significativa da ENA ao longo das próximas semanas. A previsão mensal em dezembro é 58% da MLT, o 11º menor do histórico. Olhando especificamente a bacia do Tocantins, a gente começou a previsão com 52% da MLT. A gente começa com uma recessão, mas depois tem uma recuperação ao longo da próxima semana operativa, ao longo das duas próximas semanas. A previsão mensal para o Tocantins em dezembro é de 67% da MLT, 23º maior do histórico. Olhando espacialmente a previsão para a próxima semana, a gente consegue ver que a região norte e nordeste do Brasil está com ENAs bem abaixo da média, e aí destaque para a região do São Francisco, e as outras bacias, o Jequitinhonha e Paraguaçu, estão abaixo de 40% da MLT. A bacia do Tapajós, do Xingu, também estão abaixo de 40%. Na região sudeste do Brasil, na calha principal do Paraná, Paranapanema, Tietê e Paraíba do Sul, a gente já tem invasões mais altas, próximas à média. E na região sul do Brasil, no Uruguai e Iguaçu, a gente tem previsão de vazão bem acima da média, acima de 160% da MLT. Só essa bacia daqui, Antas, Tapariantes, que ficou bem abaixo da média, mas de modo geral, região sul, bem acima da MLT. Olhando a evolução da ENA mensal nos últimos meses, a gente consegue enxergar no subsistema Sudeste uma recuperação nos últimos meses. A partir de setembro, a gente já enxerga um aumento da ENA observada e a gente prevê um aumento para dezembro. O subsistema Norte, a gente também enxerga uma recuperação. Só o subsistema Sul que a gente espera uma diminuição das ENAs. Olhando especificamente o mês de dezembro, no PMO, a gente estava com uma previsão mensal para o Sul de 302%, então a gente teve uma diminuição bem significativa nessa primeira revisão, para 187%, e uma diminuição também no subsistema Sudeste, de 91% para 79%. No subsistema Norte, a gente praticamente teve uma manutenção, uma pequena redução, e no Nordeste, uma redução também significativa, de 41% para 27% nessa primeira revisão. É isso, eu passo a palavra. Obrigada. Valeu. Muito obrigado, Érica, pela apresentação. Terceira e última apresentação desse primeiro bloco vai ser feita pela Maria, que vai falar sobre a operação hidráulica. Maria, por favor. Obrigada, Hélio. Boa tarde a todos. Iniciar o compartilhamento. Bom, os destaques já está em modo apresentação. Sobre a operação hidráulica, não é? Começando com as salas da ANA, que a gente tem participação, né? O principal destaque que eu vou apresentar na sequência é em relação às duas salas que aconteceram essa semana, né? No mais, não teve destaque especificamente da programação hidráulica. Bom, aqui a gente tem a agenda das salas da ANA que a gente tem participação. No momento, a gente está com 4 salas, né? Paranapanema, Sul, São Francisco, Tocantins, e os grupos de acompanhamento do Paraíba do Sul. Essa semana a gente teve 2 salas, né? Do Paranapanema e do Tocantins, né? Não está compartilhado, Maria. Só um instante. Estão vendo agora? Agora sim, só colocar em modo apresentação. Isso. Pode seguir. Obrigado. Dando sequência, desculpa a confusão. A gente teve essa semana 2 salas, Paranapanema e Tocantins. Paranapanema ontem, Tocantins na quarta. Próxima semana de São Francisco. E a gente, em função da situação de cheia, sul e de seca na região norte, a gente está tendo as salas especiais do norte e nordeste do sul.
né, a sala do Nordeste, do Norte na próxima semana, do Nordeste e do Sul daqui a 2 semanas, né, dia 13 e dia 14 de dezembro. Dando sequência, do que a gente traz de destaque de que foi apresentado na sala do Tocantins, o INS faz uma contextualização geral sobre as condições de armazenamento e energia natural fluente das bacias, mas de principal destaque a gente traz a perspectiva de operação e de vazão, né, de afluente para o reservatório de Serra da Mesa. Então, a gente apresentou lá uma simulação que foi do dia 28, né, início do final desse mês até o final de dezembro, com uma previsão de vazão que, nesse horizonte de aproximadamente um mês, foi de aproximadamente 53% da média, o cenário que a gente está vislumbrando, e com uma política de defluência de 600 metros cúbicos por segundo de média para o mês de dezembro, né? E aí a perspectiva de evolução do reservatório de Serra da Mesa nesse horizonte é partindo de 67% de armazenamento, chegar no final do ano, né, no final do mês de dezembro, com 63% de armazenamento. Na sequência, para a Bacia do Paranapanema, que a gente também teve a sala, como eu comentei, de maneira similar, a gente faz uma apresentação geral sobre as condições de armazenamento e hiena das bacias, mas de destaque a gente traz a simulação, né, de um mês, né, no horizonte de um mês à frente, para os principais reservatórios de armazenamento da bacia. A gente traz também um acompanhamento que é apresentado, né, dos reservatórios de Jurumirim, Chavantes e Capivara, né, dos reservatórios mais estratégicos com a capacidade de armazenamento na bacia, né, e aí foi destacado principalmente, né, se a gente avaliar aqui os 3 gráficos, a comparação com os últimos 2 anos, né, 21 e 22, os reservatórios de Chavantes e Capivara numa situação favorável, né, um armazenamento bastante elevado, e o reservatório de Jurumirim, que na maior parte do ano né, ficou com uma situação muito favorável, agora está ainda com armazenamento elevado, superior a 60%, mas já inferior à condição que a gente verificou no ano passado. Para a simulação, né, com premissas, a simulação também foi até o final de dezembro, partindo ali da quinta-feira, dia 29, e como diretrizes de defluência para o reservatório de Jurumirim, foi considerado uma defluência média, né, no próximo mês, no horizonte avaliado, né, de 158 metros cúbicos por segundo. Para o reservatório de Mauá, uma média também mensal de 310 metros cúbicos por segundo. Para os reservatórios de Chavantes e Capivara, tem uma discretização maior, em função da modulação das vazões, né, ali nos dias de semana, sábado e domingo, mas ali Chavantes com valores variando de 160 no domingo a 480, e Capivara com defluência mais elevada, variando de 750 a 1.500. Então, a perspectiva de evolução dos reservatórios para o reservatório de Mauá é manter, né, 100% todo o período. Dos 3 reservatórios, né, praticamente ficam de lado, não tem muita variação. O reservatório de Capivara tem uma leve redução no volume, né, fecharia o ano ali com 85%. Chavantes, né, diminui ali 6%, né, fechando o mês de dezembro com 81%. E o reservatório de Jurumirim, né, como a gente vê ali, ele é o que está mais baixo, a perspectiva é que ele ganhe volume no próximo mês e chega a 71%. Bom, da operação hidráulica, esses eram os principais destaques. Eu fico à disposição para eventuais perguntas e eu te devolvo a palavra, Hélio. Obrigada. Valeu, Maria. Muito obrigado pela apresentação. A gente agradece a Maria, a Érica e o Rafael pelas apresentações desse primeiro bloco. E dessa forma a gente vai para o nosso primeiro intervalo e a gente volta em aproximadamente 5 minutos com o segundo bloco de apresentações. Obrigado a todos por enquanto.
pessoal. Dando boas-vindas a quem eventualmente chegou atrasado aí nessa reunião semanal de programação da operação. Vamos dar início a esse segundo bloco de apresentações. Antes de começar esse bloco de apresentações propriamente dito, a gente vai chamar o Fausto, que vai dar um recado geral, aí depois a gente começa esse segundo bloco. Fausto, por favor, fique à vontade. Obrigado, Hélio. Boa tarde. Já falei disso na semana passada, só para confirmar, nós estamos trabalhando com a divulgação das previsões para o próximo ciclo do Plan 2024-28. Possivelmente estaremos divulgando na quinta-feira, melhor, na terça-feira, dia 5, na parte da tarde, até às 17 horas. Nós, no ONS, CPS, SCE, tá? E temos ainda, lógico, até o dia 10, mas no dia 5 da parte da tarde. Nós estamos trabalhando com essa data. Se por acaso acontecer alguma coisa, ainda tem um prazo aí para ser dia 6, dia 7 até dia 8. Mas a data-alvo é essa, dia 5. E no dia 7, na parte da tarde, a partir das 14h30, faremos um workshop para explicar todos os critérios, inclusive o cenário econômico. O IPE vai fazer essa participação. E também a questão da MMGD na expansão, que está entrando já nesse ciclo a partir de janeiro, ok? Então, no dia 5, possivelmente, nós estamos trabalhando com essa data-alvo para a divulgação dos resultados, e no dia 6 não vai ser possível, mas no dia 7, na parte da tarde, nós faremos um workshop conjunto, o EPE, o INSSE, para a divulgação junto com vocês, claro, para a divulgação dos resultados. Estaremos emitindo já o convite, ok? É só isso, Hélio. Obrigado, boa tarde para todos, bom trabalho. Valeu, Fausto. Muito obrigado pelo recado. Agora sim, primeira apresentação do segundo bloco sobre previsão de carga para programação diária e acompanhamento diário semanal. O Can vai fazer a apresentação. Can, por favor. Cara, se você estiver falando, a gente não está escutando, cara. Agora sim. Isso, perfeito. Desculpa, pessoal. Bom, então, começando aqui com a apresentação da programação diária. Primeiramente com o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, né? A gente teve algumas ocorrências aqui durante a semana, principalmente em São Paulo e Rio, onde teve uma chuva mais forte aí durante o fim de semana, que reduziu a carga lenta que a gente tinha previsto. E o dia 28, onde tinha previsto uma chuva muito forte do que realmente aconteceu. Alguns modelos quantitativos davam cerca de 30 milímetros para São Paulo. A gente fez uma previsão esperando essa chuva, mas essa chuva não foi verificada, tá? Por isso os maiores desvios aí ficam aí, principalmente no final de semana e nessa terça-feira aqui em São Paulo. Os resultados da semana são 73% dos desvios até 3%, um MAP de 2,10%, 35% de desvios até 1%. Seguindo para o subsistema sul, a gente tem uma forte chuva aí no dia 28, principalmente em Santa Catarina, mas a gente conseguiu prever com uma boa acurácia aí. Final de semana também sofreu aí com algumas chuvas, principalmente em Porto Alegre, Curitiba. Mas o final de semana a gente teve esse descolamento aqui pela elevação de temperaturas aí na região e essa carga realmente veio mais alta que a gente tinha previsto, tá? 63% dos desvios em até 3%, contra 40% do pré-carga de 100, um MAP de 2,78. Seguindo para o subsistema Nordeste, a gente teve algumas medidas aqui que realmente a gente vai fazer uma análise mais minuciosa aí e divulgar quando a gente tiver uma resposta mais consolidada aí, porque as medidas aqui vieram bem elevadas, principalmente nessa sexta-feira, que chegou a bater quase 16.500, nessa segunda-feira, em que a medida veio realmente diferente do que a gente esperava e com um comportamento completamente anômalo. Então a gente vai investigar essa situação aqui mais a fundo e divulgar para vocês quando tiver uma resposta mais assertiva. Mas de questão de chuvas e temperatura, não tivemos nenhum destaque muito grande para a região que justificasse esses aumentos aí, ou ausência de chuva, no caso, para que justificasse esses aumentos, tá? O resultado da semana são 54% dos desvios até 3%, um MAP de 3,02 e 22% dos desvios até 1%.
E seguindo para o subsistema norte, a gente teve uma forte pancada de chuva, principalmente em Manaus, que provocou essa redução assim, além do que a gente tinha previsto. Não identificamos aí movimentação muito elevada de consumidores livres, tá? Mas a chuva que realmente reduziu a carga, principalmente na parte da distribuição, e provocou esses desvios aqui, principalmente no domingo e na segunda-feira. De resto, a semana veio bem ajustada, com a volatilidade que já é normal do subsistema, né, por ser um subsistema menor. Mas o resto da semana foi com 66% dos desvios até 3% e um MAP aí de 2,71, tá? Quando a gente integra todos os subsistemas do SIM, a gente vê que os maiores desvios ficaram principalmente aí no, no final de semana, sábado e domingo, e um desvio um pouquinho maior no dia 28, tá? Do resultado da semana, a gente teve 85% dos desvios até 3%, um MAP de 1,49 e 47% dos desvios até 1%. Tá ok? Hélio, eram essas informações que eu tinha a passar. Obrigado, eu encerro minha apresentação por aqui. Valeu, Cam. Obrigado pela apresentação, pelas informações. Segunda apresentação do segundo bloco, previsão de carga para o PMO. Revisão semanal, quem vai fazer a apresentação é o Eric. Eric, por favor. Boa tarde, Hélio. Boa tarde a todos. Deixa eu começar o compartilhamento da tela. Bom, acredito que todos já estejam vendo minha tela. Continuar no assunto de previsão de carga, agora falando sobre a primeira revisão semanal desse PMO de outubro. Começando pelos destaques meteorológicos, que embasaram nossas previsões para a próxima semana operativa. Nos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul, nos estados que compõem esses subsistemas, são esperadas elevações nas temperaturas médias em relação ao observado na semana atual, com exceção do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, que deverão apresentar queda nas suas temperaturas médias para a próxima semana operativa. E um destaque é a expectativa de precipitação ao longo de toda a semana operativa, em totais semelhantes aos observados na semana atual, com exceção, de novo, do Rio Grande do Sul, que deverá apresentar maior volume de chuva na próxima semana operativa. Enquanto isso, nos subsistemas Norte e Nordeste, a expectativa de estabilidade no cenário meteorológico da semana atual, tanto em temperaturas médias quanto em precipitação, e ressaltando a continuação das pancadas de chuva na região norte, nos estados da região norte, e além da leve chuva nos estados da região nordeste para a próxima semana. Começando agora o acompanhamento da carga pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Lembrando que já temos a primeira semana operativa do mês estimada, e as demais semanas até a sexta semana ainda previstas. Para a primeira semana operativa no Sudeste e Centro-Oeste, a semana em curso está sendo estimada com fechamento em 45.453 megawatts médio, apresentando assim um valor 1,4% inferior à nossa previsão realizada na última semana. E como a expectativa é de elevação das temperaturas, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, nós não realizamos nenhum ajuste na previsão para a próxima semana operativa, prevendo uma carga superior à estimada para a semana em curso. E para as demais semanas operativas do mês, da terceira até a sexta semana, também não foi realizado nenhum tipo de ajuste. Com isso, totalizando o mês de dezembro, a estimativa do mês de dezembro para o Sudeste e Centro-Oeste está na ordem de 44.761 megawatts médio, apresentando ainda um valor bem próximo da nossa previsão original do PMO, que era de 44.782 megawatts médios, no arredondamento 0,0% de desvio. Passando agora para o Sul, a semana em curso veio bem alinhada, de acordo com a nossa previsão da última semana, sendo estimado um fechamento em 13.659 megawatts médio, valor 0,7% inferior à nossa previsão. E para as demais semanas operativas do mês, como a expectativa é de intensificação das chuvas no Rio Grande do Sul e queda das temperaturas nesse estado, nós realizamos ajustes na segunda e na terceira semana operativa, de forma a botar para a próxima semana uma carga semelhante à estimada para esta semana. Então, o ajuste da segunda e na terceira semana foi da ordem de 2,2% para baixo, e nas demais semanas operativas do mês não achamos necessário nenhum tipo de ajuste. E com isso, o mês de dezembro revisto para o Subsistema Sul
está sendo estimado da ordem de 13.378 megawatts médio, apresentando um valor 1% inferior à nossa previsão original do PMO, que era de 13.519. Passando agora para o Nordeste, como o Leo apresentou, a carga tiveram bastantes variações ao longo da semana, que ainda está sendo avaliada pela nossa equipe, mas na média semanal, a semana está sendo estimada em 13.711 megawatts médio, um valor 2,5% inferior à nossa previsão realizada na última semana. E para a próxima semana operativa, como a expectativa é de manutenção do cenário meteorológico, nós realizamos um leve ajuste da ordem de menos 1,9%, e para as demais semanas operativas do mês, nós não realizamos nenhum tipo de ajuste. Com isso, o novo valor para o mês de dezembro está na ordem de 13.482 megawatts médios, apresentando um desvio da ordem de menos 0,5% em relação à nossa previsão original do PMO deste mês. Chegando agora ao norte, o último subsistema, a semana em curso veio muito impactada pela carga do estado do Amazonas, que variou bastante ao longo da semana e que influenciou para o desvio da ordem de menos 3,2% em relação à nossa previsão realizada na última semana, sendo estimado um fechamento em 7.498 megawatts médios. Para a próxima semana operativa, nós realizamos um leve ajuste, reduzindo em 1% a nossa previsão anterior, e da terceira até a sexta semana não foi realizado nenhum tipo de ajuste. Com isso, a média mensal para o subsistema norte fica com o novo valor revisto, está na ordem de 7.534 megawatts médio, apresentando um valor ainda bem próximo da nossa previsão original, apenas 0,3% inferior. Totalizando agora o Sistema Interligado Nacional, a semana em curso está sendo estimado com fechamento em 80.321 megawatts médio, apresentando assim um valor 1,6% abaixo da nossa previsão realizada na semana passada, e só foram realizados ajustes na segunda e na terceira semana operativa, sendo 0,8% e 0,4% para a segunda e terceira semana, respectivamente, ambos ajustes negativos para as nossas previsões. E da semana 4 até a semana 6, não foi realizado nenhum tipo de ajuste. Com isso, totalizando o mês de dezembro para o Sistema Interligado Nacional, o novo valor revisto para dezembro está na ordem de 79.154 megawatts médios, apresentando um valor bem próximo ainda da nossa previsão do PMO, valor 0,3% inferior à previsão original, que era de 79.412 megawatts médios. Com isso, termino minha apresentação e devolvo a palavra a você, Hélio. Boa tarde a todos. Boa tarde, Eric. Valeu, obrigado pela apresentação. As próximas duas apresentações desse segundo bloco sobre resultados do PMO e intervenções energéticas relevantes vão ser feitas pelo João Pedro. João, por favor. Obrigado, Hélio. Vou compartilhar minha tela. Acredito que vocês já estejam vendo. Então, boa tarde a todos e todas. Hoje eu trago os resultados da revisão 1 do PMO de dezembro, focando na primeira semana operativa, que vai de 2 a 8 de dezembro de 2023. Antes dos resultados propriamente ditos, eu começo aqui com dois destaques. O primeiro deles é sobre a modelagem adotada para o HE Tucuruí, que segue nessa revisão 1 de dezembro com a casa de força 2 totalmente desligada em virtude do volume útil observado no reservatório e declarado como nível de partida pelo agente para essa revisão. O segundo destaque é a emissão do despacho ANEEL 4585, que define o CVU da UTE Araucária como R$ 2.305,34 por megawatt-hora. Fechados os destaques, passamos agora para os resultados, começando pelos resultados de CMO, custo marginal da operação, para essa primeira semana, que seguem nulos e equalizados entre todos os subsistemas, sem que fosse observado o atingimento dos limites de intercâmbio para esse estudo da revisão. Agora, com relação ao despacho térmico comandado pelo modelo DECOMP, que se deu integralmente por inflexibilidade declarada pelos agentes e vista aqui na cor azul, sem despacho por restrição elétrica ou por ordem de mérito, como mostra a tabela aqui do slide.
Para o SIM, nós temos um despacho previsto de 3.323 megawatts médios para a primeira semana operativa, distribuídos entre as regiões da seguinte forma: 1.536 para o Sudeste e Centro-Oeste, 1.063 para o Sul, 42 para o Nordeste e 682 megawatts médios para o Norte. Sempre ressaltando que os valores aqui apresentados de despacho comandado pelo DECOMP são meramente indicativos, porque o despacho por ordem de mérito é comandado pelo modelo DCEM na etapa de programação diária. Ainda com relação ao despacho térmico, nós temos as usinas AGNL, que devem ser comandadas com antecedência de 2 meses. Então, nessa revisão 1 do PMO de dezembro, nós estamos indicando o despacho ou não para a semana compreendida entre os dias 3 de fevereiro e 9 de fevereiro de 2024, pelo modelo DECOMP. Para isso, nós calculamos o benefício marginal do despacho para esse horizonte de 2 meses à frente. E assim, não foi observada a indicação de despacho antecipado por ano de mérito de custo para as usinas AGNL de Santa Cruz, Luiz O.R. Melo e Porto Sergipe, visto que o benefício GNL foi nulo e inferior ao CVU para todas essas usinas, como mostra a tabela do slide. Agora passamos para o armazenamento dos subsistemas. Nos gráficos desse slide, as linhas indicam os valores de armazenamento para os estágios determinísticos do estudo, com as mais escuras de acordo com essa revisão 1 de dezembro, enquanto as linhas mais claras indicam os valores do PMO de dezembro apresentado na última semana. Para o segundo mês de janeiro de 2024, nós modelamos um estágio estocástico em que nós trabalhamos com cenários. E assim nós trazemos a distribuição dos armazenamentos nesses cenários por meio dos gráficos de boxplot, sendo o boxplot mais à esquerda para os resultados do PMO de dezembro e o mais à direita para essa revisão 1. Começando pelo Sudeste e Centro-Oeste, no canto esquerdo superior, nós partimos de 63,9 no início da semana operativa, de acordo com os níveis de partida informados pelos agentes, devendo alcançar 64,1 ao final do primeiro mês. E em janeiro, os cenários indicam armazenamentos que vão de 65,2 a 84,8, com valor esperado de 72,4%. Passando para o Sul, o estudo começa com níveis de 96,3%, devendo chegar ao final do primeiro mês a 91,9%, com cenários do segundo mês variando entre 55% e 98,4%. Para o Nordeste, começamos o estudo com 53,4% e devemos terminar dezembro com 52%. Para janeiro, previsão de encerrar com 52,4%, com cenários entre 52,4% e 76,7%. Fechando com a região Norte, temos como nível de partida 48,6% de armazenamento, devendo fechar dezembro com 52,6%. Para o segundo mês de janeiro de 2024, cenários variam entre 55,6% e 97,4% de armazenamento. Por fim, com relação à importação de energia, nós recebemos oferta de importação pela Argentina através da comercializadora Enel. A oferta foi composta de 4 blocos, com 700, 700, 300 e 500 megawatts médios cada, para todos os patamares de carga. O CVU ofertado foi de cerca de R$ 460 a R$ 1.350 por megawatt-hora e apresentou pequena flutuação em relação ao valor ofertado na revisão passada, que pode ser visto na linha embaixo da tabela. Pelo Uruguai, nós recebemos oferta de importação pela comercializadora BTG Pactual. A oferta foi dividida em 5 blocos de 100 megawatts médios cada, para todos os patamares de carga. O CVU de cada bloco pode ser visto na tabela, apresentada aqui nesse slide, e variou entre entre R$ 505 por megawatt-hora e cerca de R$ 2.170 por megawatt-hora. As diferenças com relação aos valores ofertados na última revisão são explicitados na parte de baixo da tabela. Aproveito ainda para ressaltar que essas ofertas recebidas não são consideradas nas simulações energéticas. Passados os resultados da revisão 1 do PMO de dezembro de 2023, nós vamos agora às intervenções energéticas relevantes, aproveitando para lembrar que nosso critério de relevância seleciona intervenções que alterem limites sistêmicos ou que sejam realizadas em UG de grande porte. Então, começando pelo Sudeste e Centro-Oeste, nós temos intervenções na UG 2 de Irapé, programada para o dia 2 de dezembro. Temos manutenção corretiva no transformador da UG 3 de Simplício, entre 2 e 3 de dezembro. Em São Simão, temos manutenção corretiva no transformador da UG 6, no dia 3 de dezembro. E em Jupiá, nós temos intervenções para a limpeza das grades da tomada d'água, das UGs 3, 5, 6, 9, 11 e 12, programada para os dias 5 e 6 de dezembro. Em Três Marias, nós temos manutenção preventiva na UG 6, programada para o dia 6 de dezembro. Passando para o norte, temos em São Manuel manutenção preventiva programada na usina para o período de 2 a 3 de dezembro. Em Santo Antônio do Jari,
nós temos intervenções na UG2 entre 5 e 8 de dezembro. E em Tucuruí, nós temos intervenções na UG23 para os dias 6 e 7 de dezembro. No Subsistema Sul, temos intervenção na OHE Campos Novos, com ensaio de autorrestabelecimento programado para o dia 3 de dezembro. E para o Nordeste, nós não trouxemos destaques segundo o critério mencionado. Com isso, eu concluo minha apresentação de hoje. Agradeço a todos pela atenção, devolvo a palavra ao Hélio e fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida que tenha surgido durante a apresentação. Muito obrigado. Valeu, João. Obrigado pelas apresentações. Dessa forma, a gente encerra o segundo bloco de apresentações dessa reunião. E a gente volta em aproximadamente 5 minutos para o terceiro e último bloco de apresentações da reunião semanal de programação de hoje. Olá, pessoal. Voltando para o terceiro e último bloco de apresentações dessa reunião semanal de programação da operação de hoje, 1º de dezembro de 23. A primeira apresentação desse terceiro bloco vai ser feita pela Sara, que vai falar sobre limites elétricos e principais intervenções elétricas. Sara, por favor. Olá, boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui a apresentação, 1 minuto. Bom, então vamos falar um pouco sobre os limites elétricos com impacto na programação, as principais intervenções com restrições eletroenergéticas. Começando então aqui com a área norte e nordeste, nós teremos o desligamento da barra A, na subestação de barreira 2, de 500 kV, e no período de 7 até 17 do dia 2 e dia 3, né, aqui para a instalação dos barramentos aéreos superiores, e para que o sistema suporte dinamicamente contingência simples e com falha de disjuntor no setor de 500 kV da subestação de barreira 2, né, nós temos 2 limites, aqui o fluxo norte-sul está limitado em 2.000 megawatts e o fluxo nordeste-sudeste em 5.800. Seguindo aqui, então, o desligamento também da linha de 500 kV Imperatriz Presidente Dutra, circuito 2, né, das 6 horas da manhã aqui do dia 4 do 12 até as 7 horas do dia 9 do 12, próximo sábado, para montagem e desmontagem de estruturas e pingados para desativação do antigo e conexão do novo banco série, né, e para que o sistema aqui suporte perdas duplas na interligação norte-nordeste e sudeste-nordeste. O fluxo nordeste-norte está limitado em 4.500 megawatts e o fluxo nordeste-sudeste em 6.000 megawatts. Indo para a área Minas Gerais, vamos ter o desligamento da barra A da subestação de Pirapora 2, né, das 6h30 às 16h30 do dia 4 do 12, segunda-feira, para uma manutenção preventiva, né, e para que o sistema que suporte contingências simples, contingências também envolvendo a barra remanescente da subestação e falha de disjuntor, né, nós temos alguns limites aqui da Nordeste-Sudeste em 6.000 megawatts, o recebimento Sudeste-Centro-Oeste em 9.800 e o FSM em 4.200 megawatts. Na terça-feira, dia 5 do 12, né, nós vamos ter o desligamento aqui da barra B, da subestação de Pirapora 2, né, também para manutenção preventiva, né, e aqui temos os mesmos limites, né, da intervenção anterior. O fluxo Nordeste-Sudeste em 6.000 megawatts, o recebimento Sudeste-Centro-Oeste 9.800 e o FSM em 4.200. Voltando para a área norte e nordeste, nós vamos ter também o desligamento aqui da linha de 500 kV Gilbés 2, Barreiras 2, circuito 2, no período aqui de 0 às 7 horas do dia 7 do 12, quinta-feira, para troca de fases do reator de linha, né? E aqui para o sistema suporte contingência simples e duplas na interligação norte-nordeste, sudeste-nordeste, o fluxo norte-sul vai estar limitado em 3.000 megawatts, o fluxo Nordeste-Norte em 4.500 e o Nordeste-Sudeste em 5.800. Por último aqui, né, uma interligação no elo de corrente contínua, né, a linha aqui Foz do Iguaçu e Biúna, né, e a linha também de 600 kV Foz do Iguaçu 50 Hz e Biúna na circuito 3, no período aqui de 0 às 17 do dia 5 do 12, terça-feira, para manutenção em oscilógrafos, chaves seccionadoras, reator de alisamento, conversores, equipamentos de barra de neutro, e aqui também para o sistema suporte contingências no elo de corrente contínua,
né, o próprio elo vai estar limitado em 3.600 megawatts, o fluxo norte-sul em 2.500 e o nordeste-sudeste em 6.000. E seria isso, Hélio, obrigado. Passo a palavra. Muito obrigado pela apresentação, pelas informações. Sara, a última apresentação da reunião de hoje e desse terceiro bloco vai ser feita pela Janaína. Ela vai falar sobre política operativa. Janaína, por favor. Boa tarde, Hélio. Boa tarde a todos. Compartilhar com vocês essa apresentação. Acredito que já estejam, né, vendo. Então, vou falar com vocês aqui, né, sobre a política operativa, acompanhamento do DECEM na programação diária. Aqui no primeiro slide, a gente traz para vocês um informe PLC-PRD 011-2023, né, onde nós informamos a seguinte consistência nos decks do modelo DECEM. O volume de espera corresponde ao volume máximo que o reservatório, que se encontra em controle de cheias, pode armazenar. Esses valores são informados individualmente para cada reservatório no registro VE do arquivo entdados.dat e são válidos especificamente para o último patamar, isto é, de 23h30 às 24 horas, do primeiro dia do estudo. Contudo, no DEC do dia 22 de novembro, o bloco VE foi exportado equivocadamente, uma vez que os campos onde são inseridos os números dos dias inicial e final foram preenchidos com datas fora do horizonte de estudo. Desta forma, essas restrições não foram consideradas pelo modelo DECEM. Os ajustes foram realizados no modelo DECEM do ONS e da CCE a partir do DEC do dia 23 de novembro. Seguindo, então, aqui com a apresentação, nós trazemos aqui uma análise comparativa entre os valores de CMO, né, do DECEM e do DECOMP. Cabe ressaltar que o DECEM foi publicado em contingência N-1, que é sem crossover, nos dias 25, 26 e 1º do 12. Né? E nos dias entre, né, o dia 27 e o dia 30 de novembro, o DECEM foi publicado em contingência N2, que é sem o CT, né, o Unit Commitment Term. Nós observamos, né, os valores de CMO nulos nos modelos DECOMP para todos os subsistemas, e observamos os CMO mais elevados no modelo DECEM em alguns patamares, devido à necessidade de atendimento à demanda nos horários de maior carga. Olhando agora, né, uma meia hora, para especificamente 19h30 do dia 1º de dezembro, né, onde a gente consegue ver, né, as barras aqui, né, ressaltamos que apenas 30% das barras são mostradas nesse gráfico. Nós observamos CMOs diferenciados na região Nordeste devido à inequação para controle de carregamento da linha 500 kV Quixadá-Fortaleza, né, que é definida na MOP ONS 506 S 2023. Olhando agora o box plot, né, com os valores de CMO por barra para os 4 subsistemas, também, né, olhando aqui para o dia 1º de dezembro, nós observamos que no subsistema Sudeste, Nordeste e Norte, os valores CMO apresentam dispersão de resultados. Né, esses outliers inferiores e superiores entre as 19 e 20 horas nesses subsistemas ocorrem sobretudo devido à inequação para controle de carregamento da linha 500 kV Quixadá-Fortaleza, conforme a MOP ONS 506, S 2023, e observamos que no subsistema Sul os valores de CMO não apresentam dispersão de resultados ou outliers. Agora, nos próximos 4 slides, nós vamos apresentar um comparativo entre os DECEM e o PDP para os 4 subsistemas. Começando, então, pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste, nós observamos, né, que as diferenças de geração hidráulica são em virtude, né, de ajustes necessários para a compatibilização da política operativa e ajuste de Unit Commitment hidráulico, e as diferenças de geração térmica ocorrem em razão de declaração de inflexibilidade e da necessidade de despacho por razão elétrica para atendimento à ponta de carga. Olhando agora para o subsistema Sul, nós vemos que, né, a diferença de geração hidráulica ocorre em função, né, de ajustes para a compatibilização da política operativa e ajuste Unit Commitment hidráulico. Em relação à geração térmica, os ajustes são em função, né, de declaração de inflexibilidade, ressaltando, né, que nesse subsistema, nessa semana, nós não tivemos despacho por razão elétrica. Passando para o subsistema Nordeste, as diferenças de geração hidráulica, né, são para a compatibilização da política operativa de defluência da bacia do Rio São Francisco, e as diferenças de geração térmica ocorrem devido à declaração de inflexibilidade e da necessidade de despacho por razão elétrica também para atendimento à ponta de carga.
Em relação ao Sistema Norte, as diferenças hidráulicas também ocorrem em função da política operativa e de ajuste unit de comitiva hidráulico. E em relação à geração térmica, essas diferenças ocorrem em função de declaração de inflexibilidade e da necessidade de despacho por razão elétrica, tanto para controle das inequações dos fluxos Jurupari-Oriximiná e Xingu-Jurupari, como também para atendimento à ponta de carga. Agora, nesses slides são apresentados os resultados referentes à geração térmica média semanal e a titulação de cada megawatt desse despachado. Então, durante a semana, né, nós tivemos um total de 4,9 gigawatts médios de geração térmica. Desses, 78% foi em inflexibilidade, 12% razão elétrica e 10% despacho por UC. Em relação, né, ao intercâmbio internacional, nessa semana nós tivemos exportação através da conversora de Melo para o Uruguai. Essa exportação foi de energia vertida turbinável, né, nos momentos em que não era possível transferir toda a disponibilidade energética do Sul e da UHE Itaipu para o Sudeste, em função de limites elétricos, né, limite do FSE. Então, isso ocorreu nos dias 29 e 30 de novembro. Agora, passando para as médias semi-horárias do balanço para cada um dos subsistemas no decorrer da semana operativa, nós começamos com o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, né, que apresentou o perfil importador em todos os períodos, com exploração, né, dos recursos do Grande, Paranaíba, Paranapanema, Paraná, para atendimento à carga média e pesada, né, e seguindo também acompanhamento hidráulico. Em relação ao subsistema Sul, ele apresentou o perfil exportador de energia em todos os períodos. Na geração hidráulica, ela foi explorada em todos os patamares, limitadas às restrições dos fluxos, conforme limites elétricos sistêmicos vigentes. Passando para o subsistema Nordeste, né, ele apresentou o perfil exportador em todos os períodos de carga, com predominância da geração, né, de fontes renováveis, e o São Francisco foi utilizado, né, para atendimento à ponta de carga. Em relação ao subsistema Norte, nós notamos uma elevação gradual das disponibilidades energéticas nas usinas da bacia do Rio Madeira, e as demais usinas seguem com redução das disponibilidades, sendo dimensionadas para atendimento da carga pesada, né, e atendendo também aos limites elétricos sistêmicos. Agora, nesse slide, nós apresentamos o balanço médio semanal da programação, onde nós destacamos a carga do SIM, né, da ordem de pouco acima de 80 gigawatts médios, um total também de MMGD no SIM de aproximadamente 4,9 gigawatts médios, uma geração eólica do Nordeste em torno de 10,3 gigawatts médios, o bipolo do Madeira ali em torno de 1 giga médio, né, e o Sul ali com perfil exportador em torno de 3,6 gigawatts médios, e uma geração de Itaipu em torno de 8,3 gigawatts médios. Agora nós trazemos, né, acompanhamento da curva de referência da OHE Tucuruí, atualizada até o dia 30 de novembro, né? Nós destacamos uma diferença de 7%, né, que nós estamos no momento acima dessa curva de referência, mas destacamos também que esse recurso ele tem sido explorado ao máximo, né, dentro da disponibilidade da usina, né, à exceção de períodos onde a carga é mais reduzida. Nós trazemos também a previsão de geração eólica do SIM para esses próximos dias, lembrando que essa atualização, né, ela é feita diariamente, então essa é a visão que nós temos no dia de hoje, né, então a gente vê, né, a previsão da redução, né, de geração eólica, né, agora no fim de semana, início da próxima semana, com uma elevação ali no meio da semana e uma redução novamente, né, mais para o fim da semana. Como o Rafael também apresentou na parte de meteorologia, tinha uma previsão de uma eólica, né, nessa próxima semana, inferior à observada na semana passada. E, por fim, nós trazemos aqui a política operativa, né, esperada para essa próxima semana. Então, para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, nós temos a exploração dos recursos das bacias dos rios Grande, Paranaíba, Paranapanema e Paraná, conforme a necessidade de alocação na carga. Exploração das usinas do Rio Tocantins para controle de nível dos reservatórios e atendimento à carga, respeitando os limites vigentes. Em relação ao Sul, na exploração da geração das bacias do Iguaçu, Uruguai e Jacuí para controle dos níveis, limitada, né, aos limites elétricos vigentes. Em relação, né, à EVT
Há previsão de EVT durante o fim de semana, no período de carga leve e mínimo, e em períodos com restrições dos limites elétricos, onde não seja possível, né, explorar toda essa disponibilidade do Sul e da HEL e Itaipu. Em relação ao Nordeste, previsão, né, de elevação somente para atendimento à ponta de carga. Em relação ao Norte, né, continuamos com essa evolução gradual, né, das disponibilidades das usinas do Madeira, e as demais usinas seguem em condição de disponibilidades. E em relação ao atendimento à ponta de carga, continuamos, né, com a folga de potência monitorada alocada preferencialmente às usinas do Sudeste. E, né, em relação também, como nós vimos ali, a previsão de geração eólica, né, que deve estar mais baixa somente ali no começo da semana, elevando no meio e também caindo novamente lá no fim de semana, né. Nós temos previsão, né, assim como ocorreu nessa semana, de despacho térmico adicional para atendimento à ponta de carga. Com isso, eu encerro a apresentação, Hélio, e lhe devolvo a palavra. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, Sara e Janaína, pelas apresentações desse terceiro bloco. Com isso, a gente finaliza os blocos de apresentação dessa reunião semanal e a gente volta logo em seguida, após aproximadamente 5 minutos, para responder as perguntas que foram enviadas do fórum. Até daqui a pouco. Olá, pessoal. Boa tarde novamente. Último bloco agora respondendo as perguntas que foram enviadas no fórum. A primeira pergunta que a gente vai responder é a pergunta do André Duque, da Comerc. Quem vai nos ajudar a responder é o João. Ele pergunta o seguinte, João. Prezados, boa tarde. Saberiam informar se há previsão para entrada em operação comercial da UTE Marlin Azul? Obrigado. Por favor, João. Obrigado, Hélio. André, obrigado pela sua pergunta. Então, pelo acompanhamento da expansão da oferta de geração, que é feito pela ANEEL, a previsão de entrada em operação comercial de Marlin Azul era 15 agora de dezembro. No entanto, foi emitida ontem pela equipe de integração aqui do ANS a declaração de atendimento aos requisitos dos procedimentos de rede em caráter provisório, DPRP, e agora nós aguardamos o despacho liberando a operação comercial dessa usina. Obrigado. Obrigado pelos esclarecimentos, João. A próxima pergunta, quem vai nos ajudar a responder é o Douglas. Quem faz a pergunta, Douglas, é a Doris, da Atmo Energia. Ela diz o seguinte: prezados, bom dia. Estamos com alguns problemas para acessar os produtos do sistema, especificamente a previsão de área de carga do DECEM. Poderia, por gentileza, nos informar como ativar o processo ou ativar o acesso ao produto? Já tentamos contato pela central de atendimento, mas sem retorno. Douglas, por favor. Obrigado, Hélio. Boa tarde a todos. Doris, responder de forma prontamente aqui, especificamente para resolver seu problema, eu não vou conseguir, mas dado que tu já entrou em contato com relacionamento com os agentes, acredito que essa sua demanda esteja chegando aqui para a PEC e nós vamos poder atuar de uma melhor forma, para ser mais pontual, mais preciso aí na resposta. Nós iremos entrar em contato com nossa gerência que passa essas informações para a gente, para tentar buscar a liberação de acesso ao produto para você, tá bom? Agradeço. Muito obrigado pelos esclarecimentos, Douglas. As próximas perguntas, quem vai nos ajudar a responder é a Janaína. Janaína tem duas perguntas muito parecidas aqui. A do Eduardo, da Matrix Energia, e a do Felipe Nascimento. Eu não consigo identificar aqui da onde que ele é. Eu vou ler, as perguntas são muito parecidas, eu vou ler uma delas, e eles perguntam o seguinte: prezados, boa tarde. Tentei enviar essa pergunta na reunião semanal do dia 17/11 para esclarecimentos e no PMO de dezembro. Não tive resposta. Nos decks do DECEM para os dias 14, 16 e 17 de novembro, por exemplo, houve programação de despacho para a UTE Porto do Pecém 1, porém, pelos dados de operação verificados nesses dias, não houve acionamento da usina. Por que razão isso aconteceu? Obrigado, Janaína. Por favor. Obrigada, Hélio. Obrigada, Eduardo e Felipe, pelas perguntas. Então, nesses dias, especificamente 14, 16 e 17, o DECEM ele foi publicado em contingência N2, que é sem uso de comitiva térmico. E para a programação desse dia 14, né, a usina foi chamada, mas ela declarou uma rampa além do necessário. Então, no período de ponta, onde demandava, né, esse despacho térmico, a usina, né, ainda estaria em rampa, né, ela não estaria com a disponibilidade total.
Então, ela foi declarada como disponível nesse dia. E depois, os 2 próximos dias, também em função da proximidade do fim de semana, aí essa usina não foi chamada. Agradeço pela pergunta e lhe devolvo a palavra a ele. Muito obrigado, Janaína. Tem mais 3 perguntas aqui. A próxima pergunta é do Matheus Salgado, da EDP, e ele pergunta o seguinte: prezados, a que se deve o despacho termoelétrico observado a partir do dia... perdi o dia aqui. Ele não tem o dia ali, não é? Ele não realmente ele não tem o dia. Bom, a partir do dia, por razão Electric Unit Commitment, quais foram os critérios que levaram a esse despacho? É possível saber quais níveis projetados de geração eólica e demanda levariam a mais despachos desse tipo, como este? Janaína, por favor. Obrigada, Matheus, pela pergunta. Então, esse despacho, né, que tem sido observado por razão elétrica, ele é para atendimento à ponta de carga, né, nos períodos de maior demanda do SIM. E assim nós trouxemos ali na apresentação, né, da política operativa, nós trouxemos também uma previsão de geração eólica, né, então que a gente acompanha, né, tem essa previsão dos próximos dias, mas isso é atualizado diariamente, e também a carga, né, essa previsão é feita diariamente, então esse despacho, né, todo dia, a depender, né, dessas variáveis, né, das renováveis, da carga, esse despacho, ele é visto, né, e definido diariamente, né, e tanto o montante quanto também o período, né, e também com relação ali à demanda que ele comenta, né, durante a previsão durante a apresentação do Rafael, né, ele fala ali também da previsão de temperaturas, né, que tem uma forte influência, né, na carga, ele já também comenta, né, dessa temperatura para a próxima semana, né, a previsão da carga também traz essa previsão, né, do PMO ali para a próxima semana, então essas variáveis, né, a gente tem esse horizonte, né, de uma previsão ao longo da semana, mas tudo é definido realmente, né, no dia a dia. Obrigada, Hélio. Obrigado, Janaína. Tem mais uma pergunta aqui do André, da Comerc, da Duque da Comerc. Ele pergunta o seguinte, Janaína. Prezados, observamos que os arquivos de entrada do DECEM, ele comenta aqui o nome dos arquivos, né, hashtag.dat e rstlpp.dat, disponibilizados ontem, trouxeram algumas diferenças com relação ao que vinha sendo praticado nos dias anteriores. Poderiam comentar estas mudanças? Por favor, Janaína. Obrigada, André, pela pergunta. Essas mudanças que foram observadas nesses arquivos do DECEM, né, eles são relacionados ali à revisão 7 do relatório de restrições elétricas para representação no processo de otimização da programação diária de operação do terceiro quadrimestre de 2023, que também acompanharam, né, os documentos que entraram em vigência hoje, né, no dia 1º de dezembro, de algumas IOs de operação normal. Obrigada, Hélio. Obrigado, Janaína. E a gente agora vai para a última pergunta da reunião de hoje. A pergunta foi feita pela Isabela Pereira, da Shell. Ela pergunta o seguinte, Janaína. Prezados, boa tarde. Olhando pelo IPDO do dia 30/11, vimos que ocorreu geração térmica por razão elétrica em várias usinas do subsistema Nordeste. Gostaria de entender o porquê de usinas térmicas a óleo terem sido despachadas, que possuem um CVU muito alto, na casa de R$ 1.000 megawatt-hora. Qual o critério utilizado para o INES despachar usinas por razão elétrica? Janaína, por favor. Obrigada, Isabela, pela pergunta. Isabela, esse despacho por razão elétrica, né, ele realmente foi para atendimento à ponta de carga, né, nos períodos aí de maior demanda do SIM. Muito obrigada. Muito obrigado, Janaína, pelos esclarecimentos. Obrigado a todos pelas apresentações de hoje. Obrigado pela presença, pela pergunta de todos. Te agradece aí a participação. Com isso, a gente finaliza aqui essa reunião semanal de programação da operação, 1º de dezembro, dia 1º de dezembro, e deseja boa tarde a todos e todas, e até a próxima reunião. Obrigado.